Caríssimos irmãos e irmãs, apresento a vocês aqui um breve resumo dessa 15ª semana no tempo comum, resumo que vai desde o domingo, do início, até nesse sábado, meditando os santos evangelhos que são como sementes espirituais para o nosso crescimento na fé e no amor de Deus e aos irmãos. Jesus que nos chama a tomar a nossa cruz e segui-lo, para que possamos ser dignos de ser servidor e carregar o nome de cristão. No domingo, no dia 12, meditávamos sobre a parábola do semeador que saiu a semear. Vimos que Cristo é a palavra de Deus, Ele é a boa semente e nós somos os campos, a nossa vida e o nosso coração. A semente por si só é boa, mas nem todos os terrenos, ou seja, nem todos os corações são terra boa. Não tem ali a realidade do coração do ser humano, uma preparação para acolher essa semente. Por vezes, este terreno, que é o coração do ser humano, está cheio de espinhos. Acolhe a semente de Deus, mas as preocupações da vida, as preocupações diárias, que estão por vezes acima de Deus, fazem com que essa semente não produza, e os espinhos acabam sufocando a semente, a palavra de Deus. Outros corações estão com um terreno pedregoso, terrenos que por vezes cheios de pedras que não têm ali profundidade. São os corações que recebem a semente, a palavra de Deus, mas não têm perseverança. Por qualquer dificuldade já abandona a fé, abandona Deus. Não tem raízes. Por vezes também o coração do ser humano está um terreno muito compactado, um terreno duro, que não penetra a chuva, a bênção de Deus, a graça de Deus. Vem a semente, mas a semente fica por cima da terra, e assim os pássaros vêm, o inimigo, e rouba a semente, a palavra de Deus. Peçamos a Deus em nossas orações a graça da conversão, da transformação do terreno do nosso coração, para que possa ser uma terra boa, aonde a semente de Deus virá, penetrará e com o tempo produzirá muitos frutos de santidade. Que Deus nos dê essa graça de ser um coração bom, uma terra boa. Na segunda-feira, Jesus nos pede exclusividade ao dizer quem ama mais, né? Quem nós amamos mais, Deus ou as coisas passageiras? Mesmo que essas coisas passageiras sejam valores importantes, mas quem não coloca Deus sobre tudo não é digno de ser um seguidor, não é digno de carregar o nome de cristão. Lembremos que somos todos batizados, filhos de Deus, cristãos. Mas, por vezes, nós colocamos outras coisas que não são cristãs, outras realidades, primeiramente do que Deus. Por isso, Deus, Jesus, vai nos dizer que não somos dignos. Por isso, mesmo as coisas santas, as famílias, os amigos, as amizades, são boas, mas quando essas realidades querem tirar Deus de nós, devemos renunciar e colocar Deus e a sua mensagem acima de tudo. A certa ordem, a certa hierarquia de valores, e Deus deve estar acima. Acolhemos Jesus, a sua mensagem, procurando a cada dia estar na sua presença, praticando
as suas instruções, os seus ensinamentos. Na terça-feira, dia 14, o Evangelho nos apresenta Jesus e as cidades. Jesus, ao encarnar-se, viveu no meio de nós e percorreu, após a vida adulta, as cidades, anunciando o reino de Deus, convidando a conversão e realizando muitos milagres. No entanto, Jesus, ao passar pelas cidades, ao realizar esses grandes prodígios que o povo via e eram testemunhas, não se convertiam. Não havia verdadeira conversão. E por isso que Jesus vai fazer duras profecias em relação a essas cidades, em especial Corazim e Betsaida. Cidades a serem santas, porque o próprio santo passou no meio delas. Mas essas cidades não queriam se converter e viviam distante de Deus. E por isso Jesus profetiza que no dia do julgamento elas seriam duramente castigadas. Caríssimos, nas cidades ainda hoje é um grande desafio, por ser um lugar de correria constantes, de prazeres fáceis, somos levados a deixar Deus de lado, a querer as coisas boas e abandonar a cruz de Cristo. Mas nós, que carregamos o nome de cristão, seja no campo ou na cidade, devemos viver verdadeiramente como testemunhas de Cristo, da sua fé e da igreja, para que nossa cidade seja abençoada, livre de toda perseguição, livre da dura condenação no dia do juízo final. E hoje nós celebramos também, neste dia 14, um grande santo, São Francisco Leles. Por sua caridade ardente aos doentes, a ponto de verem neles o próprio Cristo crucificado, deixou a vida de militar e se ingressou para ser um sacerdote. E a partir daí, o seu amor aos pobres, aos doentes, criou vários hospitais para que essas pessoas que eram abandonadas fossem tratadas com carinho e respeito. Que a exemplo desse grande santo, São Francisco Leles, possa interceder por todos os doentes, principalmente esses por causa da pandemia do coronavírus, para que sejam libertas e curadas, que os hospitais sejam um lugar de acalento e também de esperança. Na quarta-feira, dia 15, Jesus no Santo Evangelho começa louvando ao Pai por esconder as coisas aos sábios e entendidos, as coisas dos mistérios de Deus, os mistérios do seu reino. Louvar a Deus é a primeira atitude que deveria ser do ser humano. Louvar sempre. E somente louva aquele que é humilde, pois reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. Jesus é o grande exemplo de humildade. Por isso que ele revela aos pequeninos os seus segredos, as suas graças, as suas bênçãos, mas aqueles que são sábios e entendidos, Jesus não revela por certa caridade, para que eles não possam ser orgulhosos e prepotentes. Isso não significa que não devemos buscar a sabedoria a cada dia, que não devemos estudar e aprofundar no estudo da Sagrada Escritura, da revelação. Isso vai estar solidificada sobre a humildade e a oração, não sobre o orgulho, não querer saber por saber, mas sim na oração. E temos um grande exemplo que a igreja celebrou nesse dia, que é São Boaventura, um franciscano, um grande homem de estudo, de sabedoria,
mas também de oração e de grande caridade. Então, se conseguimos estudar, rezar e exercer a caridade, estaremos muito perto de chegar ao céu. Mas, acima de tudo, a oração e a humildade, porque assim conseguiremos, através de Jesus, conhecer os mistérios. Na quinta-feira, no dia 16, a Igreja celebrou em sua liturgia a festa de Nossa Senhora do Carmo, um dos títulos da Virgem Maria. Título este que nos lembra ao Monte Carmelo, onde o profeta Isaías rezava e realizava vários milagres. Depois de alguns anos, alguns eremitas encontraram neste lugar, neste monte, um lugar propício para a vida contemplativa e dedicaram à proteção de Maria. Assim surgia as ordens dos carmelitas, onde o principal carisma é a vida contemplativa, ou seja, a união profunda com Jesus através da oração, da meditação, da mortificação, e a base é a nossa mãe querida, a Virgem Maria. Que ela interceda por todos os carmelitas que são consagrados e nos dê a sua bênção e proteção. Na sexta-feira, dia 17, o Evangelho nos conta o episódio em que Jesus é interpelado pelos fariseus por estar os seus discípulos apanhando as espigas para comer no dia de sábado. E Jesus, com toda a sua autoridade, responde: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Caríssimo, Jesus é o Senhor do mundo, do universo. Não tem dia que não seja o seu dia. De segunda a segunda, Ele está presente ao nosso lado, nos dando força, nos alimentando com seu Espírito na caminhada. Apesar de para nós cristãos o domingo ser um dia especial, por causa da ressurreição de Cristo, não é somente o domingo o dia de louvar, de rezar e bendizer a Deus. Todos os dias é dia de encontro com o Senhor. É dia de rezar, de entrar na intimidade com Jesus, de testemunhar Jesus. E falando em testemunho, a igreja nesta sexta-feira celebrou um grande testemunho de 40 mártires jesuítas, Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros. Foram homens que, embrasados de amor a Jesus e à missão, entregaram a sua vida nesta terra de Santa Cruz chamada Brasil. Foram mortos por corsários, ou seja, por piratas protestantes calvinistas nas Ilhas Canárias. Foram mortos somente por pertencer à Igreja Católica. Mas as suas mortes não foram em vão, pois os seus sangues derramados no mar e ancorados nas praias brasileiras, sangue derramado por Cristo e a Igreja, fizeram o catolicismo prosperar nesta terra. Que lá do céu eles intercedam por nós aqui no Brasil, para sermos fiéis a Cristo e a sua Igreja, sem medo de ninguém, mas com amor no coração. No sábado, no dia 18, o Evangelho nos diz que os fariseus fizeram um plano para matar Jesus. Mas Jesus, ao saber disso, retirou-se dali. No entanto, muitas pessoas o seguiam e ele curava a todos. E pedia que não revelasse quem ele era, para cumprir as Escrituras. Caríssimos, Jesus, mesmo sabendo da sua missão, que passaria pela cruz,
continuava a realizar milagres a passar pela cidade, mas aguardava o tempo previsto. Por isso que hoje, que nesse dia do Evangelho, Jesus foge não por medo de morrer, primeiramente, mas para, como nos diz o Evangelho, cumprir a promessa. Peçamos a Deus a graça da perseverança diante das tentações, perseguições e coragem, muita coragem, diante do medo, da morte, para que não possamos ser por ela embalados, porque confiando em Deus, que é o Deus da vida, Ele nos abençoa e nos protege. Enfim, caríssimos, nesta escola do tempo comum, somos formados a cada dia no Evangelho a colocar em prática o amor a Deus, à Igreja e ao próximo. Diante de tantos belos ensinamentos e de testemunhos de grandes santos, sejamos corajosos e destemidos a imitar sem medo estes grandes exemplos de santidade, seja no trabalho, seja na família, na igreja. Que Deus nos ajude, que os santos intercedam por nós e os anjos nos protejam e a Mãe querida nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.